Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Firmes e fortes nessa caminhada, nessa árdua preparação para as carreiras públicas, para os concursos públicos. Nós da LAC estamos aqui, eu estou aqui para acompanhá-los em mais uma preparação, em mais uma aula de preparação. E nós, meus queridos, hoje vamos dar continuidade ao estudo sequencial do inquérito policial. Então, na aula de hoje, ainda dentro, do universo do inquérito policial, nós vamos dissecar os métodos de instauração do inquérito policial, as hipóteses, em que o inquérito policial ele vai ser instaurado e as formas pelas quais ele pode, ser instaurado. Então, para que nós saibamos como vai se dar, como vão se dar, aliás, as formas de instauração do inquérito policial, num primeiro momento, nós precisamos identificar qual é a natureza da ação penal. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que o exercício da pretensão punitiva, ou seja, do direito de punir, geralmente é praticado pelo Estado, e que isso recebe o nome, de denúncia criminal. Por outro lado, muitas vezes, em raríssimas exceções, esse direito de punir, essa pretensão punitiva, ela é titularizada pelo próprio particular, que é o que nós denominamos de ação penal privada. Claro que na aula de ação penal, não se preocupem, não é esse o momento hoje, nós vamos dissecar tudo aquilo de mais importante que você precisa saber sobre a ação penal, de natureza pública ou de natureza privada. Mas, por hora, na aula de hoje, para que nós possamos compreender como e de que maneira o inquérito policial ele poderá ser instaurado, nós temos que nos recordar e aprender, basicamente, que a ação penal, quando titularizada pelo próprio ofendido, é chamada de ação penal privada, por isso o nome privada, porque titularizada pelo ofendido ou por seus representantes legais ou familiares, depois nós vamos estudar isso com calma, e que ela, por outro lado, pode ser titularizada, e inclusive é essa regra, pelo Estado. Por isso, a denominação de ação penal pública, ok? Agora, veja que a ação penal pública ela é fragmentada em duas espécies. Ação penal pública incondicionada, que será o foco do nosso estudo na aula de hoje, na próxima aula, e ação penal pública condicionada à representação. Veja que nessa segunda hipótese, na ação penal pública condicionada à representação, embora o titular para a propositura da ação da denúncia criminal, seja o Estado, o ofendido ele vai ter que representar, ou seja, ele vai ter que autorizar o Estado para que ele possa denunciar a pessoa que praticou o crime. Então, veja que nesse segundo caso, embora ela também tenha uma natureza pública, porque titularizada ainda pelo Estado, nessa segunda hipótese é necessário que o ofendido autorize, dê a sua anuência para a propositura da respectiva denúncia criminal. Então, como eu disse, na aula de ação penal, nós vamos fragmentar e estudar sobre todas elas de maneira detalhada. Então, no entanto, para nós agora, nós temos que entender, portanto, que se a ação penal ela é privada, ou seja, titularizada pelo próprio ofendido, o que vai acontecer? Como que o inquérito ele vai ser instaurado? Então, veja, mediante requerimento do próprio ofendido ou do representante legal. Então, por exemplo, suponhamos que eu fui injuriada. Então, alguém me xingou, praticou um xingamento contra mim. Então, falou, professora, a senhora é uma babaca, a senhora é uma idiota. Então, suponhamos que, por se tratar de um crime de injúria, de ação penal privada, o que vai acontecer? Eu
né, tenho que requerer ao delegado de polícia, à autoridade policial, para que ele instaure um inquérito policial para a apuração da prática em tese desse crime de injúria. Então, veja, porque titularizada pelo ofendido, o próprio ofendido ou através do seu representante legal é quem tem que requerer ao delegado de polícia a instauração do inquérito. Por outro lado, se ela é uma ação penal pública condicionada à representação. Então, veja, titular Estado, mas o quê? O ofendido tem que autorizar através da representação. Nessa hipótese, como que o inquérito vai ser instaurado? Através da representação do ofendido. Então, por exemplo, sofri um crime de ameaça, um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, veja que eu vou até a delegacia de polícia, lavro um boletim de ocorrência, levando ao conhecimento do delegado de polícia a prática do crime de ameaça, ou seja, que eu fui ameaçada. E vejam vocês que eu vou assinar um termo de representação ou manifestar de alguma forma no corpo daquele boletim de ocorrência, geralmente na descrição dos fatos, de que eu desejo representar criminalmente contra o meu ofensor, contra aquele que me ameaçou. Então, veja que a partir disso, aí sim o delegado ele vai instaurar o inquérito policial. Por outro lado, nós temos também a hipótese da ação penal pública condicionada, né, à representação ou à requisição do ministro da Justiça, que é um caso mega específico que nós vamos fragmentá-lo, dissecá-lo lá em ação penal. Mas para nós, na aula de hoje, se o crime ele é de ação penal pública condicionada à representação ou condicionado à requisição do ministro da Justiça, nessas duas hipóteses, o delegado ele necessita ou da representação do ofendido ou da requisição do ministro da Justiça, ok? E, por fim, nós temos ação penal pública incondicionada. Na incondicionada, o que vai acontecer, gente? Que é o objeto do nosso estudo da aula de hoje. Nós vamos ter as formas de instauração do inquérito, mas que não vão depender nem de requisição do ministro da Justiça, nem de representação do ofendido. Então, vejam vocês que o delegado, quando toma conhecimento da notícia criminal, ele vai instaurar o inquérito. Nós vamos ver quais são as variáveis pelas quais o delegado de polícia, também chamado de autoridade policial, vai receber, né, essas informações, essa notícia criminal. E por se tratar de um crime de natureza penal pública incondicionada, ele poderá, de ofício, ou seja, sem ser provocado, instaurar o competente inquérito policial para a apuração, né, dos fatos descritos, narrados na notícia criminal. Então, vejam vocês que o que nos interessa, a ação penal pública incondicionada, nós temos todas essas variáveis. Então, a gente vai fragmentar todas elas. Então, veja, o delegado ele pode instaurar o inquérito policial de ofício, que é a portaria, mediante requisição do magistrado ou do Ministério Público, mediante requerimento do ofendido ou do representante legal, nos crimes de ação penal pública incondicionada, através do auto de prisão em flagrante delito e quando a notícia for oferecida por qualquer do povo, ou seja, uma delatio criminis, uma notícia criminal que qualquer pessoa do povo leva ao conhecimento da autoridade policial. Então, veja que dentro da ação penal pública incondicionada, essas são todas as formas pelas quais poderá, né, ou poderão ser instaurados os inquéritos policiais, ok? Então, veja, meus queridos, que nós vamos agora estudar cada um deles. Veja, instauração de ofício, que é através da portaria. O que acontece na instauração de ofício?
O próprio delegado de polícia, ele toma conhecimento dos fatos e ele fundamenta, né, em razão desse fato, dessa circunstância, e ele instaura através da portaria. Então, veja, ele mesmo toma conhecimento direto da ocorrência dos fatos e ele publica, né, edita essa portaria, fundamentando nessas circunstâncias e determinando na folha da portaria as diligências iniciais que deverão ser realizadas para as investigações policiais vinculadas àquele inquérito policial. Então, veja que na portaria, ele vai geralmente dar uma narrativa, mais ou menos, do que aconteceu, e vai determinar algumas diligências a serem realizadas pelos investigadores de polícia, né? Oitiva de testemunhas, ou da vítima, ou interrogatório, ou apreensão, ou determinação, aliás, de um exame pericial, algumas diligências preliminares, né, básicas, iniciais, imprescindíveis ali para que se realize, ao menos, né, a coleta de alguns elementos já suficientes ou indiciários com relação, né, à veracidade daquilo que está sendo investigado. Por outro lado, nós temos a requisição do juiz ou do Ministério Público. Então, veja, muitas vezes é levado, né, ao conhecimento dos magistrados ou dos promotores que houve a ocorrência de determinado crime. E como eles não possuem, em regra, aliás, o juiz não possui de nenhuma forma, e como o magistrado não possui atribuição investigativa, e o promotor, quando possui, é uma exceção da exceção, que depois nós vamos estudar quando, né, eles remetem aquela notícia criminal para o delegado de polícia sob a forma de requisição. Então, exemplo, professora, dá um exemplo disso daí que está, né, que está complicado. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? O delegado, aliás, o magistrado, ele pode constatar que houve a prática de um crime em um processo de direito de família, por exemplo. Então, houve lá, né, numa ação civil, na vara civil, uma vara especializada de família e sucessões, tramitando um processo de investigação de paternidade, e o exame de DNA era um exame falso. Então, o juiz ele constatou, né, a falsidade aparente desse documento, né? E o que ele vai fazer? Ele não tem competência jurisdicional para processar e julgar, né, nem se, né, já se houvesse provas de que de fato foi falsificado, e muito menos ainda, né, ele pode investigar aquilo ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai extrair as cópias principais daquele processo de natureza civil, veja, estamos dentro de uma investigação de paternidade, e ele vai encaminhar isso para o delegado de polícia, dizendo, olha, considerando nesses autos, né, a aparente irregularidade, necessário se faz investigação apurada com relação a tal documento. Então, ele vai encaminhar isso sob a forma de requisição. E, do mesmo modo, muitas vezes o promotor de justiça também é levado ao conhecimento dele alguma prática criminosa de uma infração penal que necessita de investigação, e ele pode também, né, através dessa peça que se denomina requisição, requisitar a instauração do inquérito para o delegado de polícia. Então, o delegado ele vai receber as cópias, né? Vamos voltar lá no meu exemplo da investigação de paternidade. Então, o delegado ele vai receber as cópias que foram encaminhadas pela vara civil para, né, apuração, né, aquela irregularidade aparente do exame de DNA. E aí, o que o delegado vai fazer? Ele vai analisar se é ou não cabível a instauração daquele inquérito policial. Então, veja, pessoal, que aqui nós temos até uma grande discussão, porque, na verdade, o que acontece? Essa palavra requisição, ela é como se fosse uma determinação. Requisitar não é solicitar. Então, uma coisa é, uma solicitação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo
a conhecê-lo, o nosso grande curso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós aqui da LA Concurso, nós temos uma tradição muito grande nesse concurso. No concurso 2013 e 2014, nós tivemos aí quase 500 alunos chamados da LAC Concursos. Esse curso nosso, pré-edital, completaço, 120 dias de acesso por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de ser policial civil de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, tem um link para fazer a sua matrícula da LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.